10 anos depois de iniciar meus estudos formais nas escolas públicas de Nova York, eu era aluno de rádio e televisão na Universidade de Califórnia, Los Angeles, que aqui no Brasil se chama UCLA, mas lá se chama UCLA. Eu tinha ótimos professores que eram da profissão mesmo, das grandes redes de rádio e de televisão. E, incrivelmente, eu acabei nas aulas de rádio, por exemplo, participando em dramatizações de eventos da história americana, porque a prefeitura de Los Angeles, como de Nova York, também tinha uma emissora de frequência modulada, FM, para transmitir enriquecimento das aulas através de rádio. Então, mudei de ser um aluno receptor dessas transmissões de rádio FM para ser parte da equipe produzindo isso. Então, durante 2 anos, eu estava muito ativo. Eu gostava muito mais de rádio do que de televisão, porque eu senti que era uma forma de comunicação que obrigava o ouvinte, o espectador, o participante, a usar sua imaginação e criar imagens ligadas às vozes que eram ouvidas. Então eu tive que fazer o papel de George Washington no material dedicado para os alunos à história americana. Abraham Lincoln também tive que fazer a voz do velho e tentando usar um sotaque do parte do país de onde ele provinha e assim adiante. Mas foi muito interessante. E finalmente, no meu último ano de universidade, eu consegui um emprego tempo parcial numa nova emissora de rádio. Pertencia a uma rede de emissoras, era uma fundação chamada Fundação Pacífica, que tinha estabelecido em Berkeley, Califórnia, no norte do estado de Califórnia, a primeira emissora do tipo que eu vou descrever para vocês. Era não comercial, não tinha apoio comercial, não tinha anúncios comerciais, e era sustentada por contribuições do público, entende? Se você queria receber impresso pelo correio a programação da quinzena, você teria que pagar $12 por ano, eu lembro, que não era uma grande quantidade nem naquela época. Mas outras pessoas, especialmente de Beverly Hills, de Hollywood, etc., sempre doavam mais, $25, $50, para encorajar. Por quê? Porque a programação era absolutamente fantástica. Por exemplo, as notícias. Todo dia, às 6 horas da tarde, tinha das 6 horas até as 6:30, noticiário sem interpretação, sem viés, nem da esquerda, nem da direita, tudo como mais isento, mais neutro possível. Mas de 6:30 até as 7, cada dia tinha um comentarista diferente. Num dia seria alguém do Partido Democrata, no segundo dia seria alguém do Partido Republicano, e assim adiante, depois do Partido Independente. Então se tinha análise do noticiário com narrativas politizadas, que era muito bom. Tinha música clássica tocada ao vivo. Tinha música de jazz também em gravações. Eu lembro um dos programas que eu tinha que fazer toda semana, isso era época de Guerra Fria, isso era 1959 a 1960. Toda semana o Departamento de Estado, o Itamaraty dos Estados Unidos, emitia uma pilha de relatórios mimeografadas em todo o país para as emissoras de rádio e televisão, contendo tradução em inglês do que
as emissoras de rádio oficiais dos países comunistas estavam transmitindo. China, Rússia e assim adiante. E meu trabalho era de selecionar as coisas que eu achava que nosso público na área de Los Angeles estava mais interessado em saber sobre política, sobre cultura, artes e assim adiante. Então, esse foi um trabalho fascinante. Também, enquanto eu era aluno de rádio e TV na universidade, na UCLA, lá eu dirigia programas para ganhar créditos nas disciplinas do curso. Eu, muito pretensioso intelectualmente, obviamente, eu pegava dramatizações dos contos de Cantuária, do Chaucer, e coisas de Shakespeare. Eu lembro que eu organizei uma mesa redonda sobre Dom Juan, a figura de Dom Juan na ópera, na literatura, no cinema. Acho que uns 6 meses depois fiz outro programa de rádio, Fausto, a figura do Fausto, de novo, cinema, literatura e assim adiante. Entende? Então eu gostava muito disso. Então essa emissora fazia parte da fundação que tinha emissoras primeiro em Berkeley, depois Los Angeles, depois ficou estabelecido em Nova York. Eu não me lembro a sigla, mas era muito interessante e nós circulamos, os programas eram gravados. Eu lembro editando, sabe como nós editávamos fita magnética de programas gravados? Com Gillette e Durex. Hoje em dia, o que os profissionais fazem com mesonas, consoles eletrônicos, nós fazíamos, eu ia dizer com cuspe e giz, mas não era, mas era Gillette e Durex, muito primitivo, mas funcionava. Então eu gostava muito de unir novas tecnologias que foram surgindo. Som estereofônico surgiu naquela época. Quando começamos aquela emissora em Los Angeles, de que eu fazia parte, a gente era só som não estereofônico. Mas alguns anos mais tarde virou estereofônico, foi muito interessante. E então não era um canal de rádio educativa, era mais cultural. Então tinha música clássica, debates, entrevistas. Eu participava violentamente nisso e isso me preparou para mais tarde entrar de solo em educação à distância.